professora Tabita aqui com mais uma aula dessa nossa trilha maravilhosa, trilhando esse caminho sustentável junto com vocês. E nós estamos na trilha Movimento Sustentável. Então, movimente-se, pense, haja, porque é essa atitude é que vai fazer a diferença para as futuras gerações e também, por que não, para o presente, não é verdade? As nossas ações no hoje influenciam no nosso dia a dia e a posteriori. Vamos lá, então? Essa é a nossa aula 102, tudo bem? 102. E nós vamos falando aqui, nesta aula, sobre ações positivas. É nada de negatividade. Nananana. Nós vamos falar aqui sobre as ações positivas em prol de quê? Do nosso ambiente, onde nós estamos inseridos. Esse que é o nosso berço, o nosso local de fala, o nosso local de ações, de atitudes que nós precisamos pensar e agir e refletir. Obviamente, estando esse meio saudável, nós vamos ter um bem-estar para todos, né? Um bem-estar social. E para isso, galera, nós trouxemos aqui algumas ideias, né? Algumas ideias que são atividades, são movimentos sociais, são movimentos, por que não dizer, governamentais, que estão trabalhando para o meio ambiente. Mas antes disso, a gente quer mostrar para vocês esses ambientes. Olha lá. Deixa eu vir aqui com vocês. Olha aqui. Os nossos estudantes da mediação tecnológica são estudantes de diversos ambientes, né? A gente vai ter aí áreas florestadas, áreas onde você tem a criação de animais, a agricultura familiar, nós temos aí os nossos quilombolas, nós temos aí os nossos ribeirinhos, nós temos também os nossos indígenas. Então, cada um deles, com a sua história de vida, com aquilo que foi passado empiricamente para essa comunidade, para as gerações em cada uma dessas regiões, tem algo a contribuir, colaborar, algumas atitudes que alguns anos atrás eram colocadas como um bem em prol do progresso, hoje a gente tem visto que tem trazido muitos malefícios para esse ambiente. Então a gente começa a vir com uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitudes, não é verdade? Mas o que nós queremos com tudo isso? A gente precisa valorizar esse espaço onde nós estamos inseridos. E não somente nós estamos inseridos. Nessas imagens aqui, gente, tanto na área urbana, tá? Aqui nós temos dois ambientes, ó, área urbana, um parque, onde nós temos um corpo d'água, né? Um recurso hídrico. Quão importantes são esses ambientes. Aqui no ambiente florestado também, o corpo hídrico, a água, ela é vida, nós sabemos disso. E nós precisamos da água, nós precisamos do solo, nós precisamos do ar atmosférico com o menor potencial de poluição possível, não é isso? Porque a gente sabe que na área urbana nós temos aí processo de combustão, indústrias, enfim, que faz parte do progresso, ok, mas agora a gente precisa olhar para nossas ações negativas e vir trabalhar com as ações positivas para que todo esse bem-estar alcance a nossa geração presente e as futuras. Tudo bem? Então vamos conhecer algumas, a gente trouxe aqui algumas dessas ações e a gente quer apresentar para vocês, algumas vocês já conhecem, mas a gente quer fomentar vocês para que vocês comecem a pensar, comecem a discutir, comecem a refletir de fato, galera, porque se nós, educadores, não conseguimos tocar no coração de vocês, tocar na mente de vocês, para que vocês entendam que vocês fazem parte, vocês são multiplicadores de tudo aquilo que tem sido passado aqui nas aulas da trilha do movimento sustentável. Se a gente não conseguir fazer isso, de nada tá fazendo efeito, tá certo? Então,
Vamos nos engajar de fato, e a gente tem visto que vocês têm dado respostas maravilhosas, tanto nas eletivas quanto também nas trilhas. Vocês são maravilhosos. Então vamos fazer a real diferença na vida das nossas, né, nas nossas comunidades. Tudo bem? Então abre para mim aí, diretor. OK. Galera, olha lá. Você já pensou sobre o quanto a sustentabilidade ela está relacionada a quê, professora? Ao seu projeto de vida? De fato. Vocês têm trabalhado os projetos de vida desde lá do primeiro ano. A gente estava aqui nessa trilha do terceiro ano. Desde lá do primeiro ano, vocês têm trabalhado os projetos de vida e ele vem sendo amadurecido até vocês chegarem aqui. Por que isso? Porque esse projeto de vida está relacionado, sim, ao seu futuro, não é isso? E às carreiras de vocês, tá? Então, a maioria, como está dito aqui, a maioria das carreiras do futuro necessitam de soluções tecnológicas. Galera, vem para cá de novo. Eu gosto de estar olhando para vocês. Aquilo que você escolher como carreira, agora a gente está falando como profissional que vai estar no mercado de trabalho e aquilo que vai estar associado, relacionado aqui ao seu projeto de vida, essa profissão que você escolheu, ela tem que ser pensada. Sim, é para você se encontrar dentro dessa profissão, sim. Ela tem que ser prazerosa, sim. Mas ela também, obviamente, você estuda para ter um bom trabalho, para que você tenha como se sustentar, né? Tem uma renda, obviamente, para poder manter a sua família, manter o seu status social, enfim. Mas você não pode deixar de pensar que a profissão que você escolher, a carreira que você for fazer, exercer, ela precisa estar sempre lembrando em estar resolvendo algum problema ou não prejudicando mais esse ambiente onde nós estamos inseridos. Então, a empresa que a gente escolhe, se ela tem essa visão de minimizar os impactos dentro da sociedade, tá bom? É importante a gente estar enfatizando isso. Tudo bem? Então, olha lá. Pode abrir para mim. Não podemos, então, pensar em desenvolvimento de uma região se não houver uma preocupação com os recursos que estão sendo utilizados para fomentar todo esse progresso, todo esse processo de economia, né? Para o nosso estado, para o nosso país. Tecnologia sem sustentabilidade não é exatamente uma solução e ela não vai assegurar uma qualidade de vida para as pessoas. Então, a gente precisa, sim, por isso nós estamos num movimento. Gente, por isso nós estamos num movimento, tá? Para que a gente junto consiga pensar em soluções, em estratégias, em ações, mesmo que nós pensemos que seja mínimo, mas ela vai impactar sim. Por quê? Como eu disse no início, nós somos multiplicadores, vocês são multiplicadores, vocês vão trazer problemáticas e também pensar em soluções em grupo não, que eu gosto disso não, é uma equipe, né? Vamos equipe. Em uma equipe que vai estar mudando, tá? Todo um cenário que nós estamos presentes hoje. Tudo bem? Então, por este motivo, por todas essas razões apresentadas agora no início, surgem alguns movimentos, algumas ações, algumas atitudes. E eis algumas delas. Nós temos aí os ODS, tá? Vocês vão já ver o que significa isso, mas eu quero que vocês já anotem no caderninho de vocês. Nós temos aí ODS, nós temos EA, que é isso, professora? Calma o teu coração. O C, e nós temos também a BIA, tá bom? Nessa aula nós vamos trabalhar essas 4, eu vou chamar de identidades ideológicas, tá bom? E aí nós vamos falar de cada uma delas e como cada uma dessas ideias, esses ideais de vida, de atitudes
têm e podem influenciar ainda mais nesse benefício social, tá bom? Olha lá, gente. ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não é de hoje, já tem algum tempo. Então, olha lá, são uma agenda mundial adotada durante uma cúpula das nações, uma reunião das Nações Unidas, falando lá sobre o desenvolvimento sustentável. Isso ocorreu em setembro de 2015, tá vendo como não é tão recente, né? Composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Vocês vão ouvir falar muito ainda, porque tem muita coisa acontecendo em relação ao cumprimento desses objetivos dentro das nossas nações, tá bom? Então, isso foi um movimento relacionado a um apelo global, a ação para proteger o nosso meio ambiente, o nosso clima e assim garantir que as pessoas em todos os lugares possam, sim, desfrutar de paz e de prosperidade. Quem não deseja isso para os seus filhos, para as futuras gerações? O que nós estamos deixando hoje, se a gente não tomar nenhuma atitude, o que nós estamos deixando infelizmente, o inverso disso aqui. É o inverso, tá bom? Então, nós precisamos, sim, conhecer mais. Se você não tinha ouvido falar, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. E eu tenho certeza que um desses objetivos, você consegue trabalhar dentro da sua comunidade escolar. Então, comece a pensar em projetos que vão alinhar-se, tá? A esses objetivos. Um deles, 1, 2 ou 3, depende da sua equipe que você vai organizar aí dentro da sua comunidade escolar, tá bom? Outra atitude, outra ação é a educação ambiental. Também não é algo novo, tá? Olha lá, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é regida pela Lei 9795 de 27 de abril, gente, de 1999. Sempre se tem falado em educação ambiental e eu acredito que, assim, ultimamente tem caído muito num descrédito, mas é hora da gente voltar a pensar em processos que envolvem a educação ambiental. Gente, sem educação não há parâmetro para nada. A gente precisa prosseguir pensando nesse processo de educação ambiental. Aí no artigo 1º, eu coloquei aqui para vocês, diz assim: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Olha que interessante. Valores de conhecimento, de habilidades e em todas as aulas, em todas as trilhas e eletivas, nós temos competências e habilidades, não é verdade? E atitudes, agora a gente está chamando vocês para atitudes, né? Voltadas para o quê? Conservação desse meio ambiente, bem como o uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Galera, dia 3 de junho, deixa eu ficar aqui, diretor. Dia 3 de junho, tá aqui, é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Tá? Nós já passamos aí. Mas o que eu quero que vocês pensem, a gente falou lá dos objetivos da ODS. Então, vocês podem organizar um projetinho, os professores presenciais, para estar trabalhando, não especificamente dentro dessa trilha, mas ao longo, vocês podem estar pensando nisso para atender um desses objetivos, desses 17, mas você pode escolher 1, 2 ou 3. Vocês podem também estar elaborando um projetinho dentro da educação ambiental. Gente, a educação ambiental abre um leque diverso. Ela pode alcançar todas as áreas que você imaginar. E aí, a gente atende a questão política, econômica, social e ambiental dentro da educação ambiental. Isso que é legal, né? Porque você consegue conversar
politicamente, economicamente, socialmente e ambientalmente, falando a mesma língua e trabalhando essa educação, que precisa ser exercida dentro das nossas comunidades escolares, para que, como eu já falei no início, nós nos tornemos multiplicadores de pensamentos, ações que vão impactar a vida de muitas pessoas. Esses projetos, essas atitudes, elas precisam acontecer diariamente. Nós precisamos pensar localmente para que isso seja refletido dentro de uma região e, por que não, globalmente. Tá? Divulgar as coisas que nós temos feito em prol do meio ambiente dentro das nossas comunidades escolares. Isso vai dar uma visibilidade, a gente hoje tem aí as redes sociais para nos ajudar com isso. Então, as divulgações dos trabalhos, elas podem chegar a outras nações, né? Rapidamente. E aí, a gente consegue essa visibilidade e consegue chamar a atenção para essas atitudes que podem ser replicadas por várias pessoas em variadas comunidades, tá bom? Abre para mim de novo, diretor. Ok. Outro ponto aqui dentro da educação ambiental. Entre os 5 objetivos da educação ambiental estão a consciência, o conhecimento, as atitudes, habilidades e participação. Tudo bem? Dentro da consciência nós temos a estimulação e a reflexão e o entendimento sobre o quê? Interações entre o homem e o meio ambiente. A gente precisa sempre pensar nessa ligação. Conhecimento, fornecer as informações necessárias, gente. Muitas pessoas, elas acabam tendo informações, como a gente falou lá, tem os fakes, né? Fake news aí da vida. Então, existe a desinformação. Então, quando a gente fala de educação ambiental, é estudar o material e trazer informações precisas, trazer informações realmente que são verdadeiras para que a gente amplie esse conhecimento e chegue às soluções de uma determinada problemática ambiental. E aí, obviamente, você tem que promover essas ações para alcançar todos esses seus objetivos. Então, para isso, a gente vai se alinhar às habilidades que estão inerentes a cada indivíduo que faz parte dessa equipe. Né? Desenvolver, então, habilidades práticas que vão permitir, então, essa participação ativa na conservação ambiental. E aí, lógico que quando começar a ver esse início desse movimento, você vai, sim, ser um estimulador da participação ativa da sua comunidade nas tomadas de decisões e também na implementação de práticas ambientalmente sustentáveis. Então, o que é que eu estou querendo dentro dessa aula? Que você, meu caríssimo estudante, de fato, agrupe-se com indivíduos que têm essa mentalidade, esse desejo latente aí de fazer a diferença dentro da sua comunidade. Ser aquele que vai tomar atitudes e tirar decisões concretas em cima de informações reais, informações que levem a esse bom relacionamento entre o homem com as suas necessidades e com o ambiente que vai nos atender em relação a essas necessidades, mas que a gente vai garantir que esses recursos vão ser também possíveis de ser utilizados para as demais gerações. Tudo bem? Aí, para isso, a gente olha para nosso bioma amazônico, né? E dentro desse bioma amazônico, que é riquíssimo em diversidade e tem um potencial nas nossas regiões, a região amazônica você tem muitos rios, muitos corpos hídricos que são importantíssimos para vários aspectos econômicos, sociais, não é verdade? E a gente também trouxe aqui a questão das unidades de conservação. Elas são reguladas pela Lei 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vocês estão observando que cada uma tem um amparo legal? Então, é importante você ter esse conhecimento também para que você, lá dentro da educação ambiental ou trabalhando as ODS, você tenha fundamentação, tá bom? Daquilo que você está levando e vestindo a camisa mesmo, tá bom?
Então, dentro das unidades de conservação, os seus objetivos, né? Proteger essas unidades é garantir a existência da vida, porque elas evitam desastres climáticos, tais como deslizamentos de terras, enchentes, grandes queimadas, a interação com a natureza através das unidades de conservação. É também uma fonte de lazer e bem-estar para todos, porque a gente lembra aqui, tá? Vocês viram lá, na verdade vocês ainda não tiveram, mas a gente vai ter Não, tiveram sim, o terceiro ano, né? Foi concluído. Vocês viram lá que a gente tem uma aula falando sobre essas unidades de conservação. Tem as áreas de preservação e as áreas de conservação. E tem as áreas que você pode utilizar de forma sustentável e aquelas que estão restritas, né? Vocês lembram disso? Então, a gente tem que... Essa parte que você vai poder utilizar sustentavelmente são essas que permitem um conhecimento, uma interação, um estudo da fauna, da flora, dos recursos hídricos que essas áreas abrangem e que é importante para todo o equilíbrio da nossa natureza. Os recursos naturais, tais como o açaí, a castanha, o buriti, a borracha, vão promover a geração de renda e a melhoria das condições de vida de diversas populações. A gente sabe muito bem disso dentro das nossas comunidades tradicionais, né? A arquitetura de baixo impacto também é uma outra área que a gente precisa estar falando, tá? Porque nós estamos falando de atitudes em prol do nosso meio ambiente, correto? E aí, dentro dessa etapa da nossa trilha Movimento Sustentável, né, dentro desse módulo, nós estamos pensando em desenvolver determinados espaços, ambientes que precisam nos permitir um desenvolvimento, um ambiente que a gente consiga desfrutar para ter o nosso lazer, nosso momento de descontração, né, o passeio com a família, mas também que gere o mínimo de impacto possível. E para isso eu trouxe aqui para vocês a BIA, né, Arquitetura de Baixo Impacto Ambiental. Então, os dados da indústria revelam que os resíduos gerados pela construção civil equivale entre 50% a 70% do total dos resíduos sólidos gerados. É muito material, gente. É muito material. E para isso a gente precisa pensar, e aí as cabecinhas aí ambientalmente reflexivas começaram a ter ideias de como minimizar esses impactos e atender às necessidades de ampliação de residências, ampliação de ambientes para esses espaços sociais, né, de lazer também, tá? O campo da construção, diante da real constatação de produção, consumo e descarte, se vê diante de uma urgente necessidade de reformular suas práticas e, com isso, abraçar um modelo sustentável. São todas as empresas que têm esse cuidado? Não. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início, tem que estar atrelado ao seu projeto de vida, porque as profissões do futuro são aquelas que vão olhar com atenção para esse modelo sustentável, tá bom? Sustentabilidade, gente, oferece uma nova perspectiva para a indústria, como a maximização dos recursos ao longo do ciclo de vida dos projetos, reduzindo os impactos ambientais. Tudo aquilo que vai minimizar, reduzir ou pensar esse planejamento, dessa execução dessa arquitetura, ela precisa ser pensada nos mínimos detalhes, tá? O que eu vou usar de material, como que são esses materiais, qual é o tempo de desgaste, ou seja, de decomposição desse material no ambiente. Ele vai impactar mais ou menos em que impacto ele vai gerar? No solo, no ar, na química disso tudo, tá bom? Olha lá, os materiais de baixo impacto ambiental são aqueles que possuem uma produção sustentável, presta atenção, produção sustentável, são menos poluentes, recicláveis ou necessitam de menos energia para a sua fabricação. Esses são os produtos de baixo impacto. Então, que tem menos energia para a sua fabricação, são produtos recicláveis, são menos poluentes e também de produção sustentável. Alguns exemplos de materiais de baixo impacto são as tintas ecológicas,
Existe uma professora da Universidade Federal de Rondônia que ela vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. Se você tiver curiosidade, eu acho que eu tenho ela no meu Instagram, você pode entrar em contato para a gente divulgar isso. Ela trabalha com essa questão dessas tintas ecológicas. Ecogranito, mistura de bambu, cortiça, madeira, terraço sustentável. São alguns materiais ecologicamente, né, pensando aí no impacto ao ambiente. Exemplos, a gente separou aqui 3 exemplos muito interessantes sobre essas práticas, tá? Práticas sustentáveis de construção. Aí a gente tem aqui uma na Holanda, né? Que é um edifício que foi construído com base no conceito circular, que envolveu a demolição parcial de um prédio pré-existente e a reutilização. Olha que interessante, reutilizaram 85% dos materiais que foram recuperados. Então, ele não demoliu tudo e ergueu um novo prédio. Eles demoliram parcialmente, isso é uma atitude, um movimento que tem sido gerado em algumas construtoras para poder minimizar esses impactos. Então, 85% do material era material reutilizado ali da própria demolição daquele prédio, né? Outra ideia aqui foi nos Estados Unidos, que priorizou a reutilização e reciclagem de materiais em todas as fases de construção. A energia solar, olha que legal, utilizou a energia solar, utilizou a iluminação LED e os sistemas de ventilação natural, impulsionando a eficiência energética do prédio e também a captação de água da chuva. Então, são atitudes, tá? Que são planejadas para atender uma necessidade real, mas pensando no ambiente. Redução de energia, redução de materiais e elevados resíduos que podem surgir a partir dessas construções. E aí, por último, a gente tem um também no Brasil, chamado de Projeto Morada Urbana, que ela visa revitalizar edifícios históricos no centro da cidade, transformando-os em moradias acessíveis e ecologicamente responsáveis. Então, gente, 3 ideias bem interessantes, bem legais, que são viáveis, tá? Que são possíveis, que são reais e que a gente pode, sim, pensar, aí a gente pode ter dentro daqui das nossas salas de aula, da mediação tecnológica, vários engenheiros que já estão ali com seus fuzis aí da sua cabecinha, pensando, né, caramba, eu vou ser esse tipo de engenheiro, eu vou trabalhar dessa forma, né? Já pensando aí no futuro. E aí a gente tem ainda dentro da arquitetura o que a gente chama de ecodesign, que é um termo usado como padrão de design voltado, achei muito legal isso aqui, gente, voltado à preocupação ambiental. A concepção é originária do designer austríaco Victor Papanek, em sua obra intitulada Design for the Real World, de 1971. Não sei falar inglês, hein, galera? O ecodesign é pensado em todas as fases produtivas. Gente, tudo passa por um planejamento. Quando a gente fala assim, pensado, planejado em todas as etapas possíveis, desde a idealização de uma mercadoria até o seu planejamento dos processos, ou seja, das etapas para a sua construção, produção, dentro da construção e também, óbvio, do descarte. A gente não tem pensado pouco nisso, mas o que a gente deixa de descarte, aquilo que se torna um resíduo, o que é feito com isso? As empresas hoje que têm buscado essa visão, elas têm ganhado muitos benefícios também, óbvio, né? Muitos benefícios também, tá? Quando elas começam a pensar no meio ambiente, nesses impactos mínimos gerados a partir dessas construções, tá bom? Mas, presta atenção, a gente está falando de ecodesign, nessa visão, presta atenção aqui, ó, nessa visão de todos os processos, os materiais que são utilizados e o descarte desses materiais. Então, é tudo no produto que está sendo ali construído, fabricado, tá bom? Esse é o ecodesign. Mas não confunda o ecodesign com o design sustentável. Eu trouxe isso aqui para vocês, para a gente realmente discutir em relação a isso, tá? Para vocês, em outras leituras que vocês forem fazer a pesquisa aí sobre essa visão dessa construção sustentável, que vocês podem ver os dois conceitos. Então,
Enquanto o ecodesign ele é voltado a uma cadeia mercadológica ambientalmente correta, o design sustentável vai além, tá? Ele vai considerar os processos que podem ser transformados para atender positivamente as pessoas, a economia e o planeta. Então, ele abrange mais, tá certo? E o ecodesign vai se fomentar em relação a essa construção do objeto em si. Portanto, a BIA é a arquitetura que cria prédios objetivando o aumento dessa qualidade de vida do nosso ser humano no ambiente construído e no seu entorno, integrando as características da vida e do nosso clima local, consumindo menor quantidade de energia compatível com o conforto ambiental. Tem que ter toda essa visão, né? Para legar um mundo menos poluído para as nossas futuras gerações. Galera, é isso aí, tá bom? Agora a gente vai passar para vocês o que vocês vão estar construindo. Essa é a nossa aula 102 e agora a gente vai estar dando aí informações sobre as atividades que vocês vão estar exercendo dentro das atividades 103 em diante, tá bom? Então segura aí. Olha lá. Agora, começando a sua vez, nós temos na aula 113 e 104, preste atenção, a gente propõe aqui para vocês que vocês realizem uma campanha de educação ambiental, EA, tá bom? Promovendo juntos em sua escola uma campanha de educação ambiental que vão impactar sua comunidade escolar e demais localidades por meio de divulgação nas redes sociais. Então, vocês vão pensar em uma atitude, tá? Que é pensada e desenvolvida dentro do ambiente escolar, certo? Aí a gente dá algumas sugestões dessas temáticas. Vocês podem trabalhar, por exemplo, sobre a poluição do ar frente às queimadas, né? A gente está vivenciando isso na pele, né? Nos pulmões, né? Para bem dizer. E a gente também pode falar sobre os desperdícios da água ante a crise hídrica. São duas sugestões que estão aqui, a gente é perceptível nesse momento. Eu acho que seria bem interessante vocês estarem realizando essas campanhas. Aí, como vocês vão divulgar? É dentro das redes sociais. Então, para isso, a gente pede que vocês tenham parâmetros para poder fazer essa divulgação. Não pode ser algo muito longo, tem que ser vídeos curtos, pode ser um vídeo, né? Pode ser cartazes, enfim. Tem estudantes aí que têm uma mentalidade maravilhosa, que podem criar diversas coisas, e tem gente fazendo muita coisa nas redes sociais, sim. Então, use a sua habilidade que você tem alinhado a um mini projeto aqui de educação ambiental em prol dessas questões, tá? Outra situação é dentro da aula 105 e 106, que é essa sequência dentro dessa semana, né? Vocês irão construir, galera, um protótipo, tá? Vocês irão construir um protótipo. Não é uma maquete, é um protótipo. Vocês vão arquitetar um ambiente, projetar um ambiente, uma área, né, um local de socialização da comunidade com materiais somente de reaproveitamento, ou seja, pensando no ecodesign. Como é isso, professor? Olha aqui para mim rapidinho. Vocês têm dentro da comunidade de vocês alguma área, algum ambiente que vocês podem estar reproduzindo isso nesse protótipo. E aí vocês vão dizer como que vocês gostariam, pensando, galera, nessa ideia aqui do ecodesign, ou seja, com materiais reciclados, com cuidado naquilo que você vai descartar. Ou seja, que quando você for descartar esse seu material, esse seu protótipo, ele não vai danificar o meio ambiente, ele não vai prejudicar o ambiente, ele vai ter um tempo tranquilo. Então, nada de isopor, nada desses materiais convencionais. Tudo bem? Então, tudo pensando dentro desse pensamento ecodesign. E aí, vocês vão criar esse ambiente, fazer esse protótipo. E aí, como que vocês gostariam? Como vocês idealizariam esse ambiente ecologicamente sustentável para um lazer, para uma atividade social? Aí, tá bom? É uma ideia, um sonho que vocês vão estar projetando dentro desse protótipo. Tudo bem? Essa é a aula 105 a 106 e a gente espera que vocês
consigam aí desenvolver muito bem. A gente sabe, a gente está aguardando o resultado desses materiais, tudo bem? Tanto da campanha quanto do protótipo. Um beijo grande, vamos junto. Tchau, tchau!